Oi, gente. Demorei um tempinho para chegar por aqui, mas estava na hora, mais do que na hora. Eu sou Patrícia Soares de Carvalho, filha de Lúcio Dalva Soares de Carvalho e José Antônio de Carvalho. Nasci no Brasil, nordestina, sou de Pernambuco, uma cidade do Agreste, Bom Conselho. Sou a filha mais nova deles. Eles geraram 10 filhos, 8 mulheres, perdão, e 2 homens. Eu fui a mais nova. Quando cheguei, meu pai já havia formado outra família, não estava mais conosco. E isso, mamãe não teve com 8 meses, devido a esses acontecimentos, né? Ela já tinha uma certa idade quando me gerou. E eu fui para a maternidade, lutar para chegar no mundo, né? A mãe relatava para mim que havia necessidade de meu tio assinar, se tivesse que escolher entre a minha vida e a vida dela. Claro que ele assinou escolhendo pela vida dela porque tínhamos uma família, né, já montada. Mas sobreviveu tanto ela quanto eu. Eu tenho hoje 55 anos, todos os meus irmãos, com exceção de 2 irmãs minhas que faleceram, estamos bem, estamos com idade. Eu sou a mais nova, estou com 55, imagine todos. Mas graças a Deus, a gente sempre foi uma família que vencemos muito, tínhamos que lutarmos. Às vezes eu me pego perguntando, meu Deus, como é que mamãe conseguiu, né? Não tem muito segredo, gente. Foi na fé. Mamãe era uma mulher devota de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida e São Francisco de Assis. E mamãe, munida do que tinha ali, né, de recursos que tinha ali. Mamãe tinha um chá, mamãe tinha uma palavra, mamãe tinha um texto, uma orientação gigante. E foi através disso que eu fui me gerando, que eu fui me construindo. Eu fui uma menina que sempre dei muito trabalho, muito quesito, de que eu já cheguei diferente. Eu era diferente, sim, de meus irmãos. Eu tinha sonhos, eu tinha pesadelos. E muito pequena, já morando em Garanhuns, tinha uma senhora que tinha os lábios cortados. Não me vi a cabeça como chama, tipo lábio... eu não sei. Você fica com o lábio cortado. E eu tinha muito medo, porque na verdade eu tinha medo de muitas coisas. Já era a minha espiritualidade afloradíssima, chegando, eu ouvia coisas, eu sentia coisas, eu não dormia direito. E aí essa senhora me abraçou, eu estava de costas para a rua, ela me abraçou e eu identifiquei o mentor dela, né? Ela era kardecista, ela tinha um centro espírita ali. E minha mãe, desde que tinha me gerado, ela não tinha saúde. E aí foram feitas o nosso primeiro contato, tanto da minha mãe, católica por demais, através de mim, chegou ao contato do pessoal do kardecista. E minha mãe foi feita uma cirurgia espírita. Dali em diante, todo mundo percebeu que eu tinha essa sensibilidade diferenciada e que precisava de ser nutrida de alguma forma. E nós começamos a frequentar o centro espírita ali de Garanhuns. Era uma tirada, era uma distância boa a pé, mas nesse intervalo a menina, a jovem, a pré-adolescente foi chegando com muito gênio, mas sempre muito focada a estar ajudando o outro. Porque mamãe fazia muito isso, né? Mamãe não queria que a gente estivesse na casa dos outros, mas ela recebia todos os amigos nossos, todos os familiares. E assim foi a vida. Eu sempre tinha uma corrida à frente das outras. Eu nunca não me adaptava assim com as crianças. Eu sempre estava com mais pessoas com um pouco mais de idade, porque eu queria mais da vida. Eu queria aprender mais, eu queria sempre saber o que estava para vir, o que era, o que não era. E sim, eu tinha um costume que hoje, depois dessa trajeto meu, porque eu sou a minha religião, eu sou hoje umbandista e cultuo a Jurema. Me encontrei, né? E assim, eu já tinha um costume de correr para a casa da vizinha, na rua da frente, tinha pé de manga, pé de abacateiro, e eu ficava horas ali, em cima daquelas árvores, conversando, que para mim era um índio, né? E conversava muito, muito, trocava, ficava ali, já era meu caboclo. Então, assim, essa parte da espiritualidade, ela veio muito cedo para mim.
E com 9 anos, 8 anos, nós tivemos que sair de Garanhuns para Recife, porque minhas irmãs mais velhas estavam em universidades e aí foi melhor fazer essa mudança. Assim foi feito. Fomos morar em Recife. Cheguei àquela capital, nada me assustava, nada. Parecia que eu vinha realmente para viver aquilo tudo. E foi tudo muito intenso, sempre. É como se eu não tivesse tempo para perder. Né? O espírito já chegou em terra fazendo isso. Eu brinco que um cunhado meu me contava que quando nasci foi necessário, naquela época não tinha internet, né? Eu fui o primeiro parto a maternidade de Bom Conselho não estava pronta. Eu fui o primeiro parto antes da inauguração que ocorreu. Anos depois eu tive a bênção de conhecer, porque tinha a parteira também, né? Naquela época, além do médico, tinha a parteira. E eu conheci a parteira do meu parto. E ela relata realmente, como meu pai já havia me relatado, que necessitou de muita doação de sangue para mim, para minha mãe também. E foi feito a rádio e aqueles carros de alto-falantes que passavam no interior solicitando, né? Então, brincavam muitos que meu sangue era de diversos, porque eu tive muita doação, necessitei de bastante doação de sangue. E aí nós chegamos em Recife, como eu estava nessa parte, relatando para vocês, aonde era não era mais só aquela cidade pequena, já era uma cidade maior, precisava se locomover de ônibus, e eu aprendi muito rápido, me adaptei muito bem. E junto a tudo isso, a figura masculina na minha vida, muito presente, era os amigos do meu irmão, praticamente o Zé Mário, e um cunhado meu, Expedito, que quando eu tinha 13 anos veio a falecer num acidente de carro. Aí sim, aí a minha vida complicou bastante, porque eu cheguei através agora da dor, mediante a dor, eu fui abraçar. Eu nunca tinha me despertado para a morte, isso é uma coisa que até hoje é difícil para mim, né? E aí eu fui abraçar o espiritismo através da dor. Ele deixou 2 filhos, meus 2 sobrinhos. Eu agarrei ali como aquelas crias fossem crias minhas. Até hoje é assim. Foi muito dolorido para toda a família. E para mim, levou um leque absurdo. Ele tinha uma brincadeira que sempre dizia que quando falecesse ele viria me puxar meu pé. E aí eu conheci toda esse pós, né? Assim, quando a pessoa faz sua passagem e não chega realmente a se desligar, né? O corpo, você fica preso aqui a sua vida terrestre. E aí foi através de muitas mesas de kardecista, eu vi a grandeza do kardecista. E também, hoje eu sei o que como seria aquelas pessoas que são os juremeiros. Antes chamados de benzedeiros, catimbozeiros, enfim. Mas ali eu conheci e me ajudaram muito, me auxiliaram muito. E nessa questão, mas foi bem longo, gente, ficou 4 anos de retornei a Garanhuns, morei na casa de uma irmã minha com 2 sobrinhas, para ficar mais próximo dos outros 2 sobrinhos. Mas nada foi drástico na minha vida, era com muita fé, com muita oração. Sim, os pesadelos continuaram, e aí foi com muita reza, muita questão. Eu voltei para Garanhuns, né? Fiquei até os 14, 15 anos ali em Garanhuns. E quando eu retornei a Recife, foi que eu conheci uma mulher que foi um divisor de águas na minha vida, Dona Terezinha. Ela foi a luz, a primeira pessoa que eu realmente, por isso que eu digo, eu sou muito abençoada. Me nutriu, me mostrou que seria uma espiritualidade, não tinha nome, era uma lateral da casa dela e lá no fundo da casa, vamos dizer, uma edícula, né? Hoje se chamaria de uma edícula, uma casinha muito simples, sem muita coisa, só uma mesa, copos com água e as cadeiras. A gente não incorporava em pé, a gente incorporava sentado. A primeira vez que eu incorporei em pé foi aqui em São Paulo, já. Eu hoje moro em Taboão da Serra e ali com Dona Terezinha aprendi muita coisa. Eu não fiz catecismo, né? Aquela questão de
Eu não fui. Em vez de fazer o catecismo, eu fugia para ficar assistindo chacrinha com as senhoras que moravam sozinhas. Eu lavava o banheiro dela e ficava ali. Porque eu não queria. Tinha alguma coisa que me incomodava muito dentro da Igreja Católica. Hoje eu já sei o que é, né? E aí, Dona Terezinha trouxe para mim o credo, a Salve Rainha, o jejum, que é um dos ritos que o juremeiro faz. Mais uma vez eu repito para vocês, eu não sabia que Dona Terezinha era juremeira, umbandista, nada. Para mim ela era uma mesa branca com as cadeiras e a gente tinha que jejuar, que alguns juremeiros usam isso. Um jejum longo, se alimentar praticamente sem carne, nenhum tipo de proteína. E no dia da reunião, que era toda quinta-feira, até às 8 horas, até às 16 horas, era a última refeição, só com frutas, líquidos, água, né, tudo líquidos naturais que a gente pudesse fazer, água de coco, e parava a refeição às 16 horas, mais nada. E aí as reuniões começavam às 20 horas e terminavam às 22. E aí a gente oferecia o nosso jejum para a força maior do universo, para que as energias pudessem, dos anjos de guarda, dos mentores, enfim, evoluírem e protegerem mais o planeta Terra. Assim foi, sim, foram 4 anos com Dona Terezinha nessa pisada. Aí eu parei já ali nos meus 16 anos de parar de comer proteína, porque às vezes havia necessidade de fazer um trabalho extra e ela me chamava porque eu morava em frente à casa dela. E essa decisão de parar, né, de comer proteína foi minha. E foi muito bom para mim. Então eu falo que Dona Terezinha, olha o cenário, 14 anos, uma dor gigante, porque eu ainda tinha muitas dores, eu sentia muita falta do apoio do meu cunhado, o medo de que a morte pudesse chegar em qualquer daquelas pessoas que eu gostava ali do lado. E aí me surge uma senhora linda, branca, parecia uma europeia, com aqueles olhos azuis, louca na minha concepção de hoje, muita temporal, muita frente, uma bruxa linda, uma maga maravilhosa. E aí ela abriu tudo com muito carinho para mim. E aí o que foi que aconteceu comigo? Eu brinco que eu tive a sorte gigante, porque naquela época eu poderia estar dançando, brincando, bebendo, me drogando, fazendo qualquer outra coisa, nem devido à dor também, né? E aí a espiritualidade me traz aquela mulher que não cobrava valor nenhum, era tudo gratuito, mas havia uma doação sua grande, e um comprometimento, uma responsabilidade. Então, e era tudo que eu acho que eu queria na vida, porque eu nunca tive, eu já relatei aqui para vocês, eu nunca tive amizade com pessoas de idade minha, assim, eram raros. Eu sempre estava ali querendo mais. E Dona Terezinha era o meu pacote, meu kit presente máximo, pleno máximo. E foi muito bom, foi muito bom. E aí eu me mudei, a vida foi fluindo, me mudei, fui trabalhar em outra empresa, que ali eu trabalhava numa escola pré-escolar, né, que era próximo da casa dela. E aí eu fui morar em Boa Viagem, fui trabalhar em outra empresa. E aí eu ouvi naturalmente, quando eu fui contar a ela que eu ia me mudar, ela era aquele tipo de pessoa que ela se transportava, né? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Dona Terezinha durou muito pouco, porque era muita coisa que ela já estava fazendo e eu acho que ela foi ser mais útil lá do outro lado do que aqui. Enfim, e aí eu me mudei. Quando eu fui contar para ela, ela já sei, é assim, 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 um apartamento aqui, assim, e era isso exatamente, os detalhes, como se ela tivesse visitado o apartamento antes mesmo de que eu tinha ido, eu só tinha ido 2 vezes e ela já sabia todos os detalhes. Então, assim, mas ali eu não acabei mesmo, ali não encerrou. Ali encerrou, sim, a minha presença física, né? E eu comecei um novo emprego. Conheci na época, que foi meu esposo, por 30 anos de casada e 32 de relacionamento, o meu esposo, que hoje eu sou meu ex-marido, né? E ela nunca falou sobre isso, como é que seria esse relacionamento. Ela já saberia de tudo, mas ela respeitava muito. E aí eu
tenho a honra de dizer, meu primeiro, Deus é muito bom comigo. Dona Terezinha foi uma pessoa que sempre já me mostrou como seria a vida em termos espiritual e a responsabilidade que deveríamos ter. E assim foi, e assim é. Oi, gente, voltei. Fui buscar água. Como é que a pessoa fala e não toma água? Voltando, eu estava com vocês falando que conheci meu ex-marido, né, em uma empresa, e a gente trabalhava na mesma empresa, e casamos, troquei meu nome, todo o auê, kit completo. Fomos embora para morar na Argentina, devido à necessidade dele. E aí fomos. Moramos em Buenos Aires, depois em Córdoba. Hoje a gente, nada foi por acaso, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz na minha vida, gente. E principalmente, eu paguei um preço muito alto. Isso é importante, né, a gente alinhar e saber disso. O preço mais alto que eu paguei, eu acho que é porque eu fiquei os últimos anos da minha mãe distante dela. E no período que nós ficamos em Buenos Aires, na Argentina, enfim, Córdoba, na Argentina, vamos assim dizer, o contato ainda era por carta. Uma vez no mês, ou um mês sim, o outro não, é que a gente podia fazer uma ligação para ela, né? E eu perdi muito tempo com a minha mãe. Mas, enfim, faz parte, acho que era esse período mesmo que nós tínhamos que viver juntas. Eu vivi mais com meu ex-marido, fisicamente junto, do que com minha própria mãe. Mas, tudo certo. Voltando, o meu ex-marido não se adaptou no processo Argentina, e a empresa... Eu falei para ele, então vamos voltar, se você não tá... Eu não trabalhava, eu fui só acompanhando. Isso foi outra coisa que depois eu senti o quanto essa decisão foi difícil para mim. E aí eu voltei sem a religião, só naqueles quesitos e nos cuidados que Dona Terezinha tinha me passado, me devorando na leitura dos livros kardecistas, né, de Chico, Emmanuel, aquela questão toda. Eu nunca larguei o kardecista, porque era uma linguagem muito fácil e que comportava alguma parte minha, né? E aí a gente chega a São Paulo. Chega a São Paulo sem conhecer ninguém. Tinha uns familiares que eu não conhecia, não cheguei a conhecer a irmã da minha mãe, que ela faleceu em junho e eu cheguei em dezembro. E aí chegamos no finalzinho de dezembro daquele ano que eu não pensei que ia ser tão bom São Paulo. São Paulo me abraçou porque na Argentina eu sofri o racismo. Na Argentina eu sofri a questão de ser brasileira, já era um ponto, né? Depois sofri o racismo que eu nunca tinha sofrido. Sofri o racismo. Eu tinha visto o racismo em Garanhuns. Eu sempre, como eu disse a vocês, eu sempre fui aquela que defendia. Eu já nasci assim, gente. Cheguei com jovem, Jupi, minha irmã envolvida com político, eu via determinada coisa, eu fazia um jornal e colocava lá, assim, levei um castigo, como dizia antigamente, a minha penalidade foi não ficar 3 meses sem ver meus 2 sobrinhos. Nessa época, meu cunhado Expedito era vivo. E aí ele olhou para mim e falou, foi você, neguinha, que fez aquele jornal. Eu disse, fui, porque eu nunca neguei o que eu fiz na vida. E aí... penalidade, 3 meses sem poder ver meus 2 sobrinhos, quase morri. Mas enfim, era isso. E aí quando nós chegamos na Argentina, eu sofri um racismo que eu via que acontecia. Mas como sou negra, né? Eu sou um descendente de negro, minha avó era uma escrava linda, minha mãe uma mulher linda. E eu sou linda também. E aí, mas assim, pro brasileiro, eles não veem a negritude na gente. Ah, é uma moreninha. Não, somos negros. E aí o que aconteceu? Quando chegou na Argentina, meu ex-marido, hoje, né, branco, e aí eu me lembro como hoje, já em Córdoba, uma senhora falou, e no Brasil tem branco? Então assim, era o que era a época, a minha filha hoje tem era há 34 anos atrás, 35 anos atrás. E aí era isso. Eu enfrentei o racismo na Argentina. E chegamos em São Paulo.
Ah, menino, o pessoal chamava, porque aqui tem assim, a questão do que o nordestino, independente do estado que você é baiano, eu morria de rir, podia me chamar de baiana, eu tenho, graças a Deus, eu tenho amigos que até hoje me chamam de baiana. Então, assim, São Paulo me abraçou, eu me sentia em casa, literalmente, foi muito fácil para mim, São Paulo. E o que foi que aconteceu comigo em São Paulo? Muitas coisas, porque São Paulo abraça, São Paulo não cai nada do paraquedas, e chegou a Umbanda. Aí a minha religião, incorporar em pé, ali, o primeiro terreiro de Umbanda que eu fui foi o Caboclo Sol da Lua, ali no Ipiranga. Uma coisa impressionante, eu não tinha dimensão. Liguei para Dona Terezinha e falei, Dona Terezinha, o povo aqui incorpora todo mundo em pé. Dona Terezinha ainda era viva, minha mãe era viva. E foi lindo. Primeira coisa que eu preciso dizer a vocês, Tadeu era o babalorixá, né, o pai de santo daquela casa. Rígido, um homem lindo, grandão, acho que ele era engenheiro. E todos que estavam ali, muito focados. É claro que tinha defeitos, claro que tinha defeitos, não tem defeito, todo mundo tem defeito, eu tenho defeito, você tem defeito, todo mundo tem defeito. Mas eu fui abençoada. Eu peguei uma Umbanda, bem tradicional, aprendi muito, foram acho que 10, 12 anos. Todo mundo pensa que eu pulo de terreiro. Não, gente, eu tenho aonde vou. E fiquei, sim, na época do Tadeu, Caboclo Sol da Lua, frequentando, comecei com ele, fiquei com ele muitos anos, batizei a Luana ali, a Lua foi batizada primeiro lá, o nome Luana em homenagem ao Caboclo Sol da Lua, que é o caboclo que o Tadeu incorpora, e junto com o Tadeu, junto com a Umbanda, eu não pude, eu tinha, abriu assim um leque, eu nunca tinha incorporado o Exu, porque a Dona Terezinha me mostrou muito, vamos dizer hoje, a Jurema, porém sem o Exu, né, que também tem Exu na Jurema. Sem, inclusive, a Dona Terezinha não me mostrou, hoje eu sei, sem malunguinho, sem que são os trunqueiros, né, dentro da Jurema. Mas na Umbanda, vamos voltar para a Umbanda, foi foi um abraço assim, então São Paulo me deu muita coisa. A Umbanda, eu peguei, aí fiquei no terreiro do Caboclo Sol da Lua, frequentava uma outra ali perto ali no Ipiranga também, e ele sabia, porque eu dizia para ele, eu não frequentava assim, ter a permissão dele, que era uma senhora, que o esposo dele tocava um atabaque maravilhoso, eles ficavam ali perto na Avenida Nazaré, na parte de cima. Aí eu encantava com o toque daquele senhor. Para mim, ele era feito um candomblé. Hoje é que eu sei porque o toque dele era tão diferenciado do toque dos meninos dentro do terreiro do Caboclo Sol da Lua. E dali eu conheci também o Ed Marcos, que é um terreiro na Avenida da Paz, ali na Fraternidade Humana. E assim, eu fiquei em volta nesses terreiros até realmente eu me desligar, porque não tinha como. Eu me desligar, Luana nasceu, já era mãe. E, gente, a história de ser mãe foi uma outra história, outro momento para contar para vocês. Eu tive 3 abortos, não sabia o problema, porque eu não conseguia gerar. E aí consegui gerar a Lua, depois de uma cirurgia lá na Casa da Paz, porque aí da Umbanda eu já conheci o pessoal, que eu nunca me desliguei do kardecista, tive a bênção de conhecer esse Chico Xavier, frequentar a Casa da Prece, e fiz uma cirurgia espiritual ali com aquele grupo que ia na Casa da Prece, uma menina linda, jovem, fez uma cirurgia comigo e eu engravidei. Só que a Lua, eu tive pré-eclâmpsia, a Lua nasceu 5 meses, foi uma luta. Não sei o que Luana não tinha para fazer na vida, que veio ser minha filha, né? Mas enfim, nasceu a melhor parte minha, né? Que é ser mãe, brincadeira à parte, porque eu sou tia. Ser mãe é uma coisa muito sublime, é uma coisa que eu sempre estou me cobrando, querendo dar o meu melhor. E a última vez que eu falei com minha mãe teve um infarto, a última vez que eu falei com minha mãe, eu estava indo para o Chico Xavier, era o Natal. Eu liguei, mãe, surgiu uma vaga, eles chamaram a Baiana, que o grupo lá me chamava muito da Baiana, chamaram a Baiana, eu estou desempregada, mas eu estou indo. Mas olha, mãe, não se preocupe, que eu deixei tudo organizado. Com Luana, tinha babá, né? A Di está aqui, meu ex-marido, o pai, né? Vai estar aqui, tudo certo. Ela disse, ó, filha, tudo bem. Mas nunca esqueça, o meu ex-marido cuida muito bem dela, a Di é um amor de pessoa, mas a Luana é você.
que é responsável. Você é a mãe da Luana. E é isso, gente. Eu sou mãe, tenho uma filha linda de 25 anos. Vai fazer 25, já estou envelhecendo, tá, gente? Quando eu fizer 56, a Lua faz 25. E o incrível é que eu nasci em 22 de agosto, ela 19 de novembro. E quando eu faço a numerologia, em todos os anos nós vamos estar na mesma vibração. Então, eu morta ou viva, eu vou estar sempre, esse ser vai estar sempre na vibração da Luana. Eu sou 22 do 8, ela 19 do 11. É inacreditável. Coisas realmente só da magia. E foi assim, com muito amor, com muita vontade, com muita contribuição de muitos irmãos, digo os irmãos porque eu tenho uma família grande, né, 8 irmãos vivos, mas eu tenho uma outra família, que é a família espiritual, que a Umbanda me deu, que todo esse espaço que eu caminho nos meus percursos, eu sou assim acariciada por demais, tive muita sorte. E aí fiquei na Umbanda um bom tempo, só na Umbanda, aí junto com o pessoal do Kardecista, né? Um caminho lindo. Nesse caminho aí eu encontrei seu Cerqueira, que é um ser lindo, que eu brinco que é ser querido, que me ensina muito, 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 muito. Eu vi a passagem do seu Chico, logo depois eu vi a passagem da minha mãe, que aí quando eu voltei do seu Chico, eu tive a notícia que mamãe tinha tido um infarto, eu já fui direto para lá, mamãe estava com morte cerebral declarada. Fizemos o enterro da minha mãe, Dona Terezinha estava junto, e quando minha mãe faleceu, eu ouvi a passagem de mamãe, o meu sobrinho estava se formando médico. E por cargas d'água, aquilo me chamou muita atenção. Dona Terezinha no velório falou assim, chama Tiago ali para mim, que eu quero apertar a mão dele. Pois bem, gente, meses depois, aquela mão assinou o óbito de Dona Terezinha. Eu tive um encontro com Dona Terezinha depois do desencarne da minha mãe, antes de viajar de volta, retornar para São Paulo. Eu fui lá, né, vê-la, agradecer por ela ter ido no velório de mamãe. E aí ela veio com várias joias que ela tinha, poucas, né, mas tudo que ela tinha de maior valor, me deu para ser para Luana. E ali eu percebi que seria o nosso último momento presente fisicamente. A passagem da Dona Terezinha veio logo depois da passagem da minha mãe. Foram momentos bem complicados. Quando o Lu fez um ano, Lu fez um ano, em 19 de novembro, mamãe desencarnou 18 de dezembro. Então, assim, Deus me deu, eu alcancei a graça de ser mãe, mas em contrapartida, eu tinha que enfrentar a ausência, a passagem da minha mãe, como eu já disse para você, e também de Dona Terezinha logo em seguida. Como eu disse para vocês, eu não sou muito bem em dar tchau. E ali eu tive que crescer bastante. Me deparei com... Ainda bem que eu tinha a Umbanda, até ali era só Umbanda, eu não conhecia a Jurema. E fomos. Cerqueira já estava no meu vídeo, no meu radar. E ali, gente, junto, eu fui, devido questões de... Eu só estava no terreiro da Fraternidade Humana, Fraternidade Humana, ali na Avenida da Paz, já tinha saído do Tadeu, porque trabalho, filho, não dava para mim compor todos os terreiros. E ia nos trabalhos que o seu Cerqueira fazia também, que ele fazia num centro nosso, da federação aqui do ABC, em Santo André, né? E aí, de Umbanda, né? Ali, acho que é Umbanda e Candomblé, uma coisa assim, mas o seu Cerqueira fazia ali um encontro. E ali eu já via que havia outra coisa, não tão só Umbanda. E que eu me sentia muito bem, porque meus guias trabalhavam diferente. Eu era uma pessoa que tinha esse processo um pouco complicado na Umbanda, que eu não me encaixava em tudo. E foi devido a isso que eu saí do Fraternidade Humana. Os orientadores, que na época eram 3, eles começaram a fazer os cursos de Rubens Saracen, e eu, rígida pra caramba, não abri.
eu não combino se você chegar aqui e dizer assim, olha, tem que ser essa guia e só essa guia, e se você não me explicar o porquê. Se eu não sentir, você pode até me explicar, eu vou te ouvir, mas se eu não sentir que essa guia tem sentido em ser nesse formato, eu não vou fazer, eu não vou copiar. Eu tenho que sentir. Então, assim, eu estava num momento de dor, muita dor. A minha mãe havia desencarnado, um sobrinho meu tinha sido diagnosticado com uma doença muito difícil de ser conduzida, e eu também comecei a aparecer manchas imensas no meu corpo, umas roxas assim. Eu falava, nossa senhora. E as pessoas falavam, nossa, você brigou com o meu ex-marido? Eu falava, não, de forma alguma. Eu não sei o que é isso. E um cansaço, gente. Inclusive nos trabalhos mesmo, as entidades começaram a vir muito pouco, isso na Fraternidade Humana. E aquilo virou uma pressão, a gente estava reformando a casa, os fundamentos da casa, e aí começaram, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí a entidade deles, vamos dizer assim, do orientador, falava uma coisa e ele, o médium, outra. Eu falei, chega, e aí sim, aí surgiu um chega mesmo, que era um abaixo-assinado, que era oriundo do espaço do Rubens Saracen, e eu não quis assinar. E aí um dos meus, eu fazia parte da diretoria desse centro, um dos meus irmãos falou assim, você não se incomoda de ser chamada de macumbeira? Menino, aquilo me veio de dentro, gente. Que aí eu gritei, não me incomodo não, porque macumbeira para mim é um elogio, porque na verdade o que eu sou é catimbozeira. Eu não sabia nem o que era isso. Saí de casa, naquela época não tinha celular, cheguei em casa, fui para não era notebook, era aquele computador, de monitor, fui para o que é catimbozeira. Aí toca o meu telefone fixo, eu morava em São Bernardo. Uma das minhas amigas que tinha saído do Fraternidade Humana falou, nega, te matriculei num curso que tu vai adorar. Eu disse, de quê? De catimbó. Eu falei, como? E aí eu coloquei catimbó na tela, né, no Google na época, e me apareceu a DEA e o Júlio. Eu nunca tinha visto eles. Só que eles estavam frequentando a Mercedes ali, que era um terreiro muito conhecido de Umbanda, sério, e que a Marlene, que era essa minha amiga, tinha saído do Edmar, Fraternidade Humana, estava frequentando a Mercedes e tinha esse curso, e aí ela se matriculou e me matriculou. Eu fiquei louca, só que eu ainda estava no Edmar. E aí eu estava na Fraternidade Humana, eu fui e disse, como é que eu vou pagar esse curso, você tá maluca? Elas, não importa, eu paguei, depois você me paga. Pois bem, gente, surgiu um trabalho para fazer lá em Barueri, eu consegui a equipe e fui para Barueri, fiz o trabalho, peguei o dinheiro, paguei a Marlene antes do curso acontecer. E agora? Como é que eu ia fazer o curso sem comunicar ao orientador lá do Fraternidade Humana? Pois bem, um dos fundadores, né, o pai dele, seu Edson, estava lá sentado um dia que eu cheguei. Eu falei, seu Edson, eu tô com uma novidade aí. Ele, o que, minha filha? Aí eu disse, eu vou fazer um curso de Jurema. Ele falou, você vai se encontrar muito bem, a turma é muito boa. Eu disse, mas como eu vou me encontrar? Como é que eu vou contar para ele? Aí apontei, né, pro filho dele. Falou, calma, vá fazer o trabalho. E nesse dia era um trabalho de baiano. Só que, como eu já disse, as minhas linhas eram diferentes. A casa não tinha uma linha de cigano separada. Eu trabalhava o atendimento era Zé Baiano, e depois passava a ser o meu cigano Gonzales. E naquele dia foi isso, Zé Baiano atendeu, depois veio o Gonzales, encerrou. Aí seu Edson, na assistência, me chama, eu falei, aí vai eu. Meu Deus, Zé Baiano ou Gonzales fizeram alguma coisa errada que o seu Edson vai brigar comigo. Aí seu Edson fala assim, minha filha, comunica ele que você vai fazer o curso e depois me dê a resposta. Quando eu olhei, era o Ed Marcos. Eu falei, mas é esse o problema? Ele falou, não, você não está entendendo. Quem está ali não é Ed Marcos. Quem está ali é o baiano dele. Comunica ele. E ali eu fui. E o baiano da casa disse, fala com meu filho que eu lhe dei permissão. Ali foi minha saída, gente. Porque logo em seguida começou Aí eu fui fazer o curso de Jurema, comecei a frequentar a DEA, não mais, porque a DEA não tinha um terreiro, ali ela só estava dando o curso,
mas ela tinha um terreiro, a senzala, lá na João Dias. Era longe, no bairro Jardim São Luís. Era os extremos. Eu morava em Santo André, o terreiro Fraternidade Humana, eu morava em São Bernardo, perdão. O Fraternidade era em Santo André e a DEA era no Jardim São Luís. Completamente diferente. E era tudo diferente. E assim foi. Eu adentrei a Jurema com a DEA. Essa foi minha primeira guia lá no espaço Senzala do Amor com a DEA, Filha d'Água. E ali junto com o tio Júlio. Gente, foi outro mundo, outra coisa, tinha sentido o copinho da avó, o bolinho da avó, a erva da avó, a forma de caveira trabalhar. Foi muito bom. E aí foi o que aconteceu. Eu adoeci, aquelas manchas, a doença chegou muito forte, uma doença autoimune, que não tem cura. Ela não ficou, porque tem plaquetopenia, PTI. Tem umas pessoas que têm uma crise e depois ela passa, não, a minha ficou crônica, aguda, crônica, é uma coisa absurda, as plaquetas caem, você pode ter hemorragia a qualquer momento. Eu fiquei enorme com os corticoides da vida, eu não funcionava, eu só funcionava com corticoide direto na veia, todas as outras formas de tratamento que tinha, nós tentamos, mas o meu corpo não reagia. E aí foi uma loucura. E essa junção, Umbanda e Jurema, foi o meu alicerce. Minha filha estava com 3 anos já, até a gente descobrir qual era. Os médicos falavam assim, nossa, eu queria muito que fosse leucemia. Eu saía chocada. E nesse intervalo eu estava com meu sobrinho, com a esposa dele, dentro de casa, ele muito doente. Foi um momento e tive um diagnóstico que eu ia só durar 3 meses. Desses 3 meses eu estou há 23 anos. Não me pergunte. Eu não fui contra, aquele diagnóstico foi importantíssimo para mim. Todas as ações que nós fizemos, eu tenho 13 cirurgias no meu corpo, elas foram necessárias. Eu tive a honra de cruzar com a medicina, eu tinha convênio na época, depois do divórcio eu estou sem convênio, mas eu tive a honra de conviver com pessoas. Sim, a gente sabe que doença autoimune, os médicos ficam curiosos, cada corpo vai reagir de um jeito, e isso é importante para eles e também para o paciente, para a família do paciente. São longos anos convivendo com a plaquetopenia, com a PTI. As pessoas hoje escutam plaquetas baixas. Chegava no Nordeste, as pessoas não sabiam cuidar. Eu sabia tudo, né? Porque eu trabalhei uma época no Hemocentro. E a minha médica é uma médica que, na época, ela ainda atuava como médica, hoje ela é pesquisadora, mas a doutora Laura foi uma bênção na minha vida e me ensinava muito, então eu sabia muito sobre a minha doença. E tinha o lado bom e o lado ruim. Notícias boas fazem mal para uma PTI, notícias ruins fazem mal para todo mundo. E, enfim, mas assim, eu segui, eu não reagi. Eu disse, eu vou abraçar, se a história é essa, se eu já vou ter 3 meses, eu vou fazer 3 meses da melhor forma possível. E não se sabe como, eu não fiquei só na parte da medicina, né, da ciência, eu fui também para a parte espiritual. E aí eu falo, essa junção aqui, junto com a responsabilidade de ouvir os médicos, fazer os exames, submeter às cirurgias, a dosagem das medicações, também tive momentos que eu falei, doutora Laura, isso aqui eu não vou fazer porque eu não consigo. Não está dando agora. Aí ela falou, então vamos por tudo ou nada. Vamos tirar o baço e fazer uma bariátrica, porque às vezes as pessoas tiram o baço e no outro dia as plaquetas estão caindo de novo. Então, assim, com a bariátrica a gente vai conseguir controlar um pouco, porque eu já estava com... O corticoide é muito bom para a doença, mas ele te traz outras questões. Com o corticoide eu já estava com... diabetes, pressão alta, e eu já tinha tido pré-eclâmpsia, né? Eu tive pré-eclâmpsia 2 vezes. Eu tive pré-eclâmpsia na gestação da Lua e tive quando ela tinha 8 meses. E aí a doença, eu ativei, eu preciso deixar isso aqui registrado, gente. Eu tenho plena consciência que a passagem de mamãe, passagem de Dona Terezinha, eu ativei. Eu deixei cair
né, a minha imunidade e ativou a PTI, porque tem gente que tem PTI a vida toda e não descobre. E aí eu ativei e ela ficou aí, mas eu não sei como nós duas estamos aqui. Eu não planejo. Há muitos anos eu não faço um planejamento de meses, né? Eu ganho quando eu planejo uma semana, né? Então, assim, é viver o dia mesmo, dar o meu melhor nesse dia. E aí a PTI chegou, a PTI me tomou, e a Deia aqui, o Júlio, mais o Júlio do que a Deia, mas foram ali, todo mundo junto. E eu ali, eu nunca tive mais ou menos em lugar nenhum. Me desliguei do Fraternidade Humana, fiquei com a senzala. A Deia tocava Jurema e o tio Júlio tocava Umbanda. E eu chamo o tio Júlio de tio Júlio, porque nunca mais eu chamei nenhum outro padrinho que não fosse a de Marcos. Então o tio Júlio aceitou isso, ficou o tio Júlio e a Deia. Eu não chamava madrinha, ia chamar Deia. E assim foi. Aí, com a doença, tirei o baço, precisei me mudar de São Bernardo para Itapecerica, que era o interior, precisava de ano. E aí eu optei por Itapecerica, que era onde tinha meus primos. E morei quase 20 anos em Itapecerica. Hoje eu estou no Taboão. Depois do divórcio, depois da Covid e do divórcio, eu vim para o Taboão. E aí nesse meio, né, Umbanda, Jurema, doença, PTI, toda hora a doutora Laura dizendo: Patrícia, tem alguma coisa aí, uma outra doença, porque você tem reações no seu corpo que não é só PTI. Tudo bem, uma doença autoimune nunca vem sozinha, a gente já diagnosticou, tem hora que eu estou com fã ativado, a gente já diagnosticou fibromialgia, mas tem uma outra que ela não está aparecendo, mas tomara a Deus que ela nunca apareça. E assim a gente foi, deu super bem, foi muito bom a retirada do baço e a bariátrica, né? Eu lembro que quando eu cheguei para o meu cirurgião, ele falou: Patrícia, se a gente... Eu já estava muito cansada, gente. Se a gente tiver sorte, geralmente quando faz a bariátrica, a pessoa se cura da diabetes, se cura da pressão. Eu falei: ah, tá, então o senhor é Deus. Aí ele sempre brinca: dê benção a Deus, quando eu chego no consultório dele, né? Porque foi isso. A gente conseguiu, né? Eu não tomo remédio para pressão, eu não tenho questão de diabetes e estamos aqui. Aí nesse encontro todo, a Deia resolveu, eu não conhecia o juremeiro Paulo de Alcântara, que na época era mais conhecido como Paulinho do Diabo. Creio que era isso, Paulinho do Diabo. Eu não conhecia. Eu não era, como eu falei para vocês, eu tive esse processo com o Rubens de não... Eu lia os livros do Rubens, mas eu não fui fazer nada daqueles cursos. Eu não era muito adepta, até porque eu estava na saúde, eu estava nesse processo todo, eu tinha muito cuidado comigo, muito cuidado com tudo isso. Mas eu sempre cuidei e zelei muito da minha espiritualidade. E aí, quando a Deia, o Cargas d'Água, esteve nesse... Eu não sabia nem que existia isso, tombo. A necessidade, ela foi e procurou com outro irmão meu conhecer Paulo de Alcântara. E aí ela me chamou e me disse que ia fazer um tombo e que era um juremeiro. E eu disse: o que é o tombo? Se você vai ver, ele vai explicar tudo quando chegar. Eu falei: tá bom. Aí eu fui de Itapecerica já buscar Paulo de Alcântara e um filho dele, que na época estavam os dois juntos lá na Barra Funda, acho que é Barra Funda, que é Tatuapé. E ali eu fui. Conheci Paulo de Alcântara, Voinho, né, que hoje eu chamo ele carinhosamente de Juninho, que é o meu juramento. E fomos, e ali a Deia fez o tombo. Eu nunca tinha visto. Eu não me simpatizei de forma alguma com Paulo de Alcântara de primeiro. Fiquei horrorizada. Ele não dormia, ele era um cachimbo aceso 24 horas. E passou-se um dia de rito, o segundo dia de rito, aquele negócio enorme, e era tanta coisa. Eu digo: não. Aí saí, na primeira vez que eu deixei ele lá, que fui comprar uma parte das coisas que ainda estava faltando, eu liguei, nessa época eu já tinha celular, 13 anos atrás, aí eu liguei para o Júlio, que o Júlio estava em Manaus. Eu falei: tio Júlio, seu Tupinambá, que é o caboclo da Deia, errou. Esse homem, ele é muito estranho.
E eu sou muito clara, gente, e foi isso que eu fiz. Liguei reclamando pro Júlio que o seu Tupinambá tinha errado. E aí foi quando eu me encontrei com o voinho, fomos correndo, fazendo Jurema, e eu passei a ter uma intimidade gigante com o Paulo de Alcântara. Não só assisti o tombo da Déia, como assisti o tombo de vários irmãos meus, participei ativamente disso. E aí eu peguei outra energia, fui ver outra forma. A Déia conduz uma Jurema, que não é a Jurema do cais, não é a Jurema da rama que o voinho traz, que é cheia não tem muito coisa, mas ela assim, não tem muito, vamos pôr isso, pega xamanismo, misturar com aquilo, não. A Jurema do Paulo de Alcântara, a Jurema que eu sigo, que eu fui tombada, todo mundo acha que eu tombei com a mestra Ritinha, que é a mestra que eu carrego. Não, eu tombei com o João da Légua, que é o meu mestre, e carrega a mestra Ritinha, o meu príncipe, o dono da minha cidade. Eu sou o caboclo Mata Virgem, né? E aí tem os esquerdeiros, tem os tronqueiros, tem a minha esquerda particular, enfim, que não é que era dentro da Umbanda, né? E é isso aí. E aqui eu brinco. As pessoas perguntam, né, porque eu não frequento mais, né, a Déia, eu conversei com a Déia, encerramos o nosso vínculo. Adoro a Déia me deu 10 anos, 12 anos na minha vida, mas a Déia nunca esteve muito íntima comigo. Eu estava sempre ali, eu sempre dei o meu melhor para ela, e creio que ela também deu, mas o dela sempre foi pouco para mim. Eu não era o suficiente, eu queria mais da Déia, né, eu sempre quis mais da Déia. Pode ter sido egoísta da minha parte, mas eu sempre queria mais da Déia. E eu só estou falando isso para que as pessoas parem de... Muitos perguntam isso. Você está entregando a Déia? Não estou entregando a Déia não, gente. A Déia tem uma linda história da minha vida, fez parte da minha vida, faz parte da minha história. Aprendi muito, sou muito grata. Vocês viram aqui, eu não fiz nada do que eu vivi. Eu comecei esse vídeo dizendo para vocês, não me arrependo absolutamente de nada do que eu fiz na minha vida. Paguei preços absurdos. E a Déia, muito longe de ser um desgosto, não, de forma alguma. Mas encerrou, e ciclos se encerram. E estou com o Paulo de Alcântara, que foi ela que me apresentou. Se é bom ou se é ruim, para mim é maravilhoso. Do mesmo jeito que eu disse a vocês, Dona Terezinha não era perfeita, nenhum orientador meu é prefeito, graças a Deus, muito menos Paulo de Alcântara. Nossa, não cobro de jeito. Eu não sou. Como é que eu vou querer alguém perfeito? Sim, voltando, e o Tuju está comigo, não desgrudo. Eu sou grata por demais ser querido, o voinho, e para me aguentarem, e nesse intervalo todo, eu deixei passar uma pessoa muito importante. Principalmente depois minha cirurgia do baço, eu cruzei com o candomblé, com o Pai Paulo, que tem um nome aí que eu não sei pronunciar, que é um terreiro no Imbuguaçu. Este homem, eu não conheço nada de candomblé. O que eu conheço, eu conheci ali no barracão, que era bem pequenininho, que louvado seja Deus, hoje é grande. Esse senhor ali, filho de Ossanha, fez um trabalho gigantesco de cura comigo. Então, aqueles 3 meses, estamos aqui com 22, quase 23 anos, graças muita a forma que Pai Paulo, não é o voinho, Pai Paulo dentro do candomblé, ali atuou comigo. Eu sou imensamente grata. Então, esses meios chegaram para mim e eu li, todo mundo, o voinho sabe que existe Pai Paulo, sabe que existe Déia, sabe que existe Júlio, sabe que existe fulano, ciclano, beltrano. Não tem como. E eu vim aqui falar para vocês que é isso, eu sou isso. E assim, eu estou com o voinho, aí vamos já, de tombada eu vou fazer 8 anos, mas eu demorei a ser tombada. Eu achava que eu não precisava disso. Inclusive, no meio do tombo, quando foi feita só a consagração, eu não queria passar pelo tombo. Eu achava, mas já era muita coisa, mas enfim, tombei. Amo, tenho minha Jurema, tenho muitas, fiz a renovação de 7 anos, ele até brincou comigo ontem. Esqueça a renovação, tá tudo bonitinho.
E é isso. E aí o que aconteceu? Na Covid, a gente estava morando ali, nesses intervalos aconteceram muita coisa, gente. A doença, eu sem poder trabalhar, os recursos financeiros ficando trancados, meu ex-companheiro trabalhando sempre, porque eu sempre digo isso, podem falar o que quiser dele, mas ele é um menino muito inteligente, um menino muito trabalhador, porém optou por algumas coisas e surgiu um desgaste natural da vida e que eu demorei muito para entender que eu estava me doando muito a uma coisa que já havia sido encerrada. E foi encerrado da pior forma. Sabe aquela coisa de que você fala, meu Deus... E aí ele chegava com situação financeiras e foi envolvendo tudo. E eu fui pedindo ajuda às pessoas e as pessoas me ajudando e eu carrego isso. Tem pessoas que eu devo, não paguei e não tenho como pagar. A casa que a gente construiu, um imóvel lindo, não foi vendido. Teve uma intenção de venda, de compra e venda, e essa pessoa está... Eu ainda louvo a Deus que ela consiga se resolver e consiga comprar, porque eu também aí vou ter condições de pagar as pessoas. Enfim, eu fui a lona. Eu fui a lona mesmo. Essa história de embaixo do fundo do poço, não, eu ultrapassei camadas. No fundo do poço, gente, você vê assim, você tem noção, eu fui camadas. Consegui entrar nesse apartamento, tive forças, tive suporte de minha família, da minha filha, dos meus amigos, da parte espiritual, uma assistência de uma jovem pequena, que grande como uma psicóloga. Consegui fazer terapias muito boas, foram horas lindas com aquela menina, linda, e uma gratidão enorme a Deus. Por pouco não se estrondou tudo, foi assim, olha gente, foi uma dor, uma decepção. Eu tive que encarar, chamar minha filha e dizer, filha, é o seguinte, se um dia vier alguma coisa daquela casa, louvado seja Deus, mas perdemos, a gente está no meio de uma batalha, a gente tem que identificar quando a gente ainda tem condições de ganhar ou quando a gente literalmente perdemos, vamos começar daqui. E é isso, gente. E nesse reconhecimento da perda, quase que eu me acabo. Finalizei uma relação, ninguém casa para se divorciar. E eu digo a todo mundo, se eu tiver um relacionamento, eu vou fazer a mesma loucura que eu fiz. Eu vou amar, eu vou brincar, né? Eu acredito que não fui amada. Mas, beleza. Mas eu estou aqui, de cara limpa, vivendo, brincando, aproveitando o dia, curtindo. A doença me veio, descobrimos há uns 12 anos atrás, junto com outra dor enorme, que foi a passagem de uma sobrinha minha. Não gosto de falar nisso. A minha sobrinha dormiu, não acordou. Então, assim, foi outro momento difícil. E ali eu descobri que eu tenho uma gamapotia na minha medula. A minha medula, lembra que a doutora Laura sempre dizia, Patrícia, além da PTI, do lúpus, da fibromialgia, tem alguma outra doença que alguma hora ela vai aparecer? Pois bem, apareceu, tenho essa noção. É uma gamapotia monoclonal, IgG-capa. Eu tenho a classificação dela, né? Um plasmócito que minha medula produz irregular, mas a quantidade eu ainda não sei. Tem 2 anos que eu não faço o exame, porque eu vinha sempre acompanhando em 3 meses, mas como eu estou sem convênio, faz 2 anos que eu não faço esse acompanhamento. É IgG-capa, que ele pode, se um dia, chegar a um mieloma. E dali, do mieloma, ele pode ser um mieloma ativo ou não. Hoje, repito, há 2 anos atrás, que foram meus últimos exames, eu ainda estou com a gamapotia, IgG-capa. Mas a qualquer momento pode ativar um mieloma, semieloma ou um mieloma sem ser ativado. Enfim, gente, é viver o dia. E aí o que aconteceu com esse meu acordar, com tudo isso aqui? Eu tive um despertar, vi uma ruiva gritando, eu já estava aqui, estava nesse processo meu de renascer, né, de retomar a vida, com débitos, com a vergonha, que meu divórcio foi um show, um Big Brother, enfim, euzinha mesmo, é o que eu tenho, é o que eu sou, do mesmo jeito, sem vitimismo. E aí eu vim
ficava assistindo, vendo. Tentei voltar ao trabalho 3 vezes, mas não deu certo, porque esse meu divórcio foi uma perda, assim, foi de uma maneira muito brusca. A Covid eu já estava sofrendo, né? O meu corpo saía muito, graças a Deus que eu tenho muitos guardiões que me protegem, meu próprio gato me trazia. E outra coisa, gente, meu divórcio eu vi todinho, só que eu entendia que aquela passagem era porque, Deus me livre e guarde, o meu ex-companheiro ia falecer, porque foi realmente um rompimento, né? Ali encerrou uma história. Só que eu via como se fosse a Covid. Não era Covid, gente. Era coisa que já estava acontecendo e eu não estava entendendo, não estava conseguindo, mas eles me mostraram tudo. E aí, quando eu retornei para cá, que passei por tudo, fui ressurgindo, eu comecei a ver uma ruiva, uma bruxa ruiva, falando sobre tarô no Instagram, nessas páginas, que é a Fernanda B. E aí eu comecei. Me reconectei com o tarô. Há 20 anos, meu tarô estava guardado. E eu me reconectei. Olha como Deus é bom para mim. Deus é bom o tempo todo. Reconectei. Hoje eu estou aqui. Estou com essa página do Arte Légua. Já há 2 anos no Instagram, né, e no Face. Eu não tinha vindo para o YouTube. E aí me reconectei com o tarô, me reconectei com o baralho cigano, me reconectei com todos os oráculos que eu estou ativando através da fé. Hoje eu sou vitalícia a Fernanda Beppe, que a gente chama Fê, a bruxa linda, ela tem um clã dela. E eu faço parte deste clã com muito respeito, aprendo todo dia. E a Fê, sou vitalícia, e a Fê me fez também ir atrás do reiki. Porque eu falei assim, gente, eram ferramentas que, assim, o povo cigano, o baralho cigano, eu fiz com a Kátia Gaia há muitos anos, ali na senzala. Olha quanta coisa boa a Deus me deu. Me trouxe até a Kátia Gaia. E ali, a Kátia já me falava, e eu nada. Então, a Fê, ela me reconectou com o tarô e com o baralho cigano. Ativei tudo. E aí um dia, brincando, eu falei assim, filha, eu preciso voltar para o reiki, que era outra coisa que eu já tinha feito o reiki 1, reiki 2, 20 anos atrás. E aí, do nada, surgiu, eu falei uma semana, na outra semana, minha filha falou, mãe, tem uma vaga aqui, se tem interesse, tem no grupo aqui do Taboão uma vaga de reiki, iniciar um curso gratuito. Gente, que espetáculo, um espaço aqui do ladinho, porque o Voinho fica muito longe, o Voinho fica lá em Santo André. E aí, esse espaço aqui, reiki, liguei pro vô, falei, vou fazer reiki. Ele, vá, minha filha, veja se você, eu já fiz, eu vou refazer. E aí, eu sou reikiana, gente. Reikiana, vou ali, a Fábia aqui perto, um espaço lindo, sério, uma menininha que é gigante, ela é uma senhorinha, nada, é uma mulherona, e desse tamanho, mas que ensina lindo. E eu tô muito bem. Então, eu precisava vir para vocês, porque eu vou começar colocar material aqui na página do Instagram, e eu precisava dizer para vocês isso. Quem eu sou? Eu sou essa, juremeira, umbandista, nordestina, mãe da Luana, filha de Luz Dalva, graças a Deus, e reikiana. Leio o tarô, leio o baralho cigano, e estou estudando astrologia com a Fernanda B. Então, assim, eu sou essa, uma louca pela vida, vivendo o dia, e espero que Deus proteja todos vocês, que a Jurema abençoe tudo, que as coisas que a gente não pode resolver, a gente entregue na mão de Deus, que é isso que eu fiz. Entreguei na mão de Deus, confiante de que Ele sabe de tudo, que é o grande, tudo, e será justo. E todo dia rezo para todos aqueles que me ajudaram e me ajudam, porque eu não acredito que ninguém sobrevive neste mundo se não for fazendo bem, né? Chico Xavier é uma das coisas mais lindas da minha vida, mas Dona Terezinha e minha mãe é uma coisa que Nossa Senhora, eu estive agora recentemente, demorei 6 anos, eu sou muito doida, demorei 6 anos para ir na minha terrinha,
Fui agora, revi meus irmãos, revi boa parte da família. Fui no Morro Nossa Senhora da Conceição, louvei e agradeci. Então, que Nossa Senhora da Conceição proteja todos nós. Nossa Senhora da Conceição abençoe todos nós. E é isso. Vamos nos ver. Cheiro enorme. Fiquem com Deus e se cuidem. A Jurema proteja.